agora, ao vivo, nós vamos conversar com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que vai nos trazer aí um parecer do cenário neste momento a respeito de vários assuntos, mas principalmente, não é, governador, envolvendo a Covid-19. Qual é a situação neste momento nos leitos de UTI aí do estado e mais, em relação ao kit intubação que a gente tem podido acompanhar nos últimos dias, o drama espalhado por todo o país, estados e cidades, simplesmente vendo chegar ao fim o kit intubação que é 100% necessário para manter um ser humano entubado. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, alegria estar com vocês. De fato, Elisa, nós estamos com problemas aqui no estado, porque nós estamos com 92% de ocupação dos leitos de UTI. A quarentena que fizemos de 18 dias, ela começa a produzir resultado agora. Hoje foi um dia importante, nós amanhecemos hoje sem nenhum paciente em UPA e PA, com mais de 24 horas esperando um leito de UTI. Então, a gente conseguiu atender nesse período todo mundo, estamos conseguindo atender a todo mundo que precisa de um leito de UTI, mas o dia hoje foi um dia que amanheceu muito melhor para nós com relação à gestão desses pacientes em UPA e pronto atendimento. Nós, nos hospitais do estado, a gente não tem tido problema com relação com o medicamento, com o kit de intubação. Estamos, inclusive, a partir de ontem, ajudando hospitais filantrópicos e hospitais privados, emprestando medicamento para eles. Mas muitos hospitais filantrópicos aqui do estado com problema e hospitais privados também com problema do kit intubação. Então, assim, nós estamos organizando uma compra com todos os hospitais filantrópicos do estado para que a gente possa resolver de forma mais definitiva esse assunto, mas muitos fornecedores têm dificuldade de entregar. E também estamos no contato com o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde possa nos ajudar, né, a fornecer para todos os hospitais, mas especialmente para os filantrópicos e privados não, mas os filantrópicos, esse kit de intubação. Então, assim, nós estamos aqui ainda conseguindo resolver, o governo do estado se preparou e está conseguindo dar as mãos aqui aos demais hospitais, mas é fundamental que a gente consiga fazer essa compra maior, que estamos fazendo em conjunto com os hospitais filantrópicos, e que o governo federal consiga, até pelo poder que tem nas relações internacionais, consiga resolver esse assunto para o Brasil todo, né? Nós não podemos viver com uma situação dessa que a gente está vivendo, com os profissionais de saúde trabalhando no limite e usando, às vezes, material de terceira linha, e não material de primeira linha, como é necessário. Governador, eu queria, antes da minha pergunta, mostrar para o senhor um trecho do que disse ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a compra de medicamentos para esse kit intubação. Vamos acompanhar só esse trechinho. Os estados também têm que procurar esses medicamentos, não é? Sobretudo os grandes estados. Existem estados que têm economia maior do que de países e que têm condições de buscar esses insumos. Não é só empurrar isso para as costas do Ministério da Saúde. Vamos deixar isso bem claro. É uma atuação tripartite. Se instituições privadas buscam importações e trazem esses insumos para cá, por que grandes estados não fazem isso? Fica essa questão. Queria ouvir o senhor a respeito disso. Dá para o estado sozinho ou alguns estados juntos irem atrás desses medicamentos sem a necessidade da intervenção ou da participação do Ministério da Saúde, governador? Olha, Colombo, veja bem, nós nos resolvemos até agora. O Estado do Espírito Santo se resolveu até agora, nós estamos nos resolvendo. A maior dificuldade hoje aqui no Estado são os filantrópicos e os privados. Então, é bom que a gente reforce e reafirme o que eu já respondi no primeiro questionamento. Mas é bom também que a gente compreenda que o que a gente vive hoje no Brasil é por falta de uma coordenação nacional. Se a gente tivesse tido, nessa visão tripartite que o ministro falou, se nós tivéssemos tido desde o início uma comissão de governadores, prefeitos e o Ministério da Saúde trabalhando juntos e discutindo numa comissão executiva, não de representante desses entes,
nós não teríamos chegado na situação que nós chegamos. Então, a ausência de uma coordenação nacional tem sido o nosso maior problema durante esse mais de um ano da pandemia. Então, o ministro tem razão, que é ter responsabilidade de todo mundo. Agora, nós não podemos também desconhecer o papel do governo federal e o papel do Ministério da Saúde, pelas relações que tem na diplomacia internacional e que pode ajudar a gente a resolver esse problema. Nós queremos sim trabalhar juntos e queremos que o governo federal cumpra esse papel de coordenação que é fundamental. Governador, temos a nossa analista de política, Basília Rodrigues, também participando nessa conversa para fazer uma pergunta ao senhor. Basília? Oi, muito bom dia, governador. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber como que o senhor vê o funcionamento desse comitê de enfrentamento à Covid-19, que é presidido pelo presidente Jair Bolsonaro e tem aí também entre os integrantes os presidentes da Câmara e do Senado. Porque, no primeiro momento, esse comitê foi anunciado após um encontro que alguns governadores, ministros e também os comandantes aí do Congresso Nacional tiveram lá no Palácio da Alvorada. Havia aí uma expectativa, pelo menos este foi o desenho pintado, que viria um grande comitê, um super comitê envolvendo os três poderes, mas também os governadores, especialistas, enfim, algo de intensa discussão. Mas não foi isso que ocorreu. Todas as vezes que a gente é chamado aqui para acompanhar coletivas, a gente sempre vê as mesmas pessoas. São os presidentes das casas e o ministro da Saúde. Só acha que faltaram os governadores neste grupo? E o que o comitê tem feito até agora tem sido eficiente para vocês? Olha, Basília, é uma pergunta importante, nós até tratamos desse assunto já em algum momento com vocês, mas dizer o seguinte, esse comitê é um comitê federal, não é um comitê nacional. Então, um comitê que ficou incompleto, né? Porque não tem governadores que estão aqui organizando e executando a política nos estados, gerenciando os hospitais, e não tem os prefeitos, também muitos gerenciam hospitais e enfrentam a pandemia. Então, um comitê federal não é um comitê nacional. O comitê federal é bom que ele tenha, melhor ter ele do que não ter nada, tá certo? Mas ele ficou incompleto, completamente incompleto, e ele está sendo dominado pelos assuntos do dia a dia, tá certo? Assim, CPI da Covid, relações com o Supremo, problemas, né, dentro do governo, que são problemas diários. Então, assim, os membros desse comitê, eles estão dominados, eles ficam dominados no dia a dia por outros assuntos, que são assuntos que surgem no dia a dia e que são importantes de serem enfrentados e resolvidos. E o comitê, como é um comitê federal, não tem um trabalho executivo, efetivamente, nesse comitê. Ele foi montado mais como um ato político e não um ato executivo. Seria bom que esse comitê pudesse se reunir semanalmente, como foi a proposta de reunião, mas tivesse um conjunto de profissionais trabalhando juntos, tá? Pessoas indicadas pelos governadores, pessoas indicadas pelos prefeitos e pelo governo federal e pelo Congresso, para que a gente pudesse ter os temas sendo implementados e executados. Até agora, o comitê não produziu um efeito concreto, efetivo, com relação ao enfrentamento à pandemia. Governador, a gente quer aproveitar para ouvir o senhor a respeito de um outro assunto. Nós acompanhamos aqui na CNN que nesta quarta o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta para o presidente norte-americano Joe Biden, se comprometendo pela primeira vez a eliminar o desmatamento ilegal até o ano de 2030. E também nesta semana, governadores de 23 estados, junto com a organização Centro-Brasil no Clima, enviaram uma carta também para o presidente dos Estados Unidos, propondo uma parceria para a preservação ambiental. Tem alguma relação esse movimento de governadores com a carta do presidente Jair Bolsonaro? A relação que tem é a mudança americana, né? Veja como é importante a política, a boa decisão e a correta decisão política. Na hora que saiu o Trump e entrou o Biden, o vento mudou de direção. Tá certo? Então, a iniciativa do presidente Bolsonaro, que nós queremos registrar,
é decorrente dessa mudança, porque o governo federal tem pouca sensibilidade para o tema. Então, o tema está sendo tratado porque o presidente Joe Biden, que é o presidente da maior economia do mundo, está considerando esse tema importante. Então, os demais países, especialmente o Brasil, pela riqueza natural que tem, pela realidade que nós temos, pela capacidade que a gente tem de avançar nesse tema, né, o Brasil ele é questionado e chamado a se manifestar. E o presidente, então, se manifestou. Mas antes disso, nós já tínhamos começado a conversar entre nós, governadores, e com algumas entidades, diversas entidades, uma das entidades é o CBC, o Centro Brasil no Clima, e diversas personalidades que militam na área, como o professor Carlos Nobre, para que os governadores tenham uma ação articulada. Muitos de nós temos programas estaduais de mudanças climáticas, temos o Fórum Estadual, aqui no Espírito Santo tem o Fórum Estadual, o Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas. Então, nós temos uma ação já efetiva, mas não estamos articulados. Então, assim, começamos a nos articular com essa visão de governadores pelo clima. E como mudou o ambiente político nos Estados Unidos, nós também achamos, até por sugestão dessas entidades e personalidades, que era fundamental estabelecermos um canal de negociação com os Estados Unidos, porque podemos apresentar propostas, fazer intercâmbio tecnológico, termos uma relação política que permita colocar os governadores como protagonistas desse tema. O protagonismo dos governadores não exclui a importância e o papel do governo federal, mas nós podemos exercer um papel protagonista nesse tema. O tema é internacional, não adianta eu ter uma ação sozinho aqui, sem me articular internacionalmente. E os americanos, então, a partir de Joe Biden, retomam um papel fundamental na gestão do clima no mundo. Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, obrigado mais uma vez pela entrevista para a CNN e até uma próxima. Obrigado a vocês, um abraço. Obrigada, bom dia.